E bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Gesiel Farias, que me pediu para falar sobre filosofia da história. E filosofia da história é daquelas disciplinas que a reforma curricular jogou para o primeiro semestre nos cursos de história, cometendo uma grande injustiça. É necessário um esforço de reflexão teórica para acompanhar o que significa a filosofia da história. E acaba sendo injusto que o aluno do primeiro semestre receba textos extremamente densos do Hegel, do Marx, do Kant e mesmo textos mais antigos como Jean-Baptiste Vico e precise refletir sobre questões teóricas tão elaboradas. Eu fiz essa disciplina em 1987, no meu primeiro semestre, com a professora Denise Botman, uma das intelectuais mais brilhantes que eu já conheci. E até hoje, tantos anos depois, ainda algumas daquelas discussões me frustram e eu me pergunto como teria sido essa disciplina se tivesse sido incluída no currículo lá pelo 6º ou 7º semestre. Quanto mais nós teríamos aproveitado. Então, para começar, vamos pensar um pouco o que é a filosofia da história. A filosofia em si é a ciência por excelência, é a ciência que vai interrogar a função e os procedimentos de todas as outras ciências. Usamos a filosofia não apenas para pensar a existência e o mundo e o universo, mas como ferramenta para refletir sobre a essência das outras disciplinas, a essência das outras ciências. Quando dizemos que existe uma filosofia da história, é porque estamos interessados em descobrir qual é a natureza da história, qual é a função do seu estudo, para que serve a história. A filosofia da história analisa essencialmente o que compõe o corpo disciplinar da história. Qual é a causalidade e a intencionalidade por trás da teoria. E pode parecer estranho que entre teoria de história e filosofia de história alguns conteúdos se sobrepõem, mas a filosofia de história vai além, porque a teoria de história cria os pressupostos para que se desempenhe o ofício do historiador. Mas a filosofia da história analisa e critica esses pressupostos. É uma maneira de analisar a teoria e entender a que se destina essa teoria, quais interesses essa teoria serve. Nesse sentido, existem alguns pensadores que são destaque. Como eu já disse, Kant, Hegel e Marx são a trinca mais estudada. E são estudados exatamente porque representam o momento em que a filosofia de história se define. Antes do século XVIII, antes do iluminismo propriamente dito, de Voltaire e desse pensamento mais crítico da ascensão da razão como elemento essencial na ciência, o que se conhecia era uma ciência que não poderia ser chamada assim, de acordo com os nossos conceitos. Por mais que se diga que os Galileu,
Copérnico, Leonardo e muitos desses intelectuais do Renascimento praticaram a ciência, os pressupostos científicos desses períodos anteriores partem do princípio sempre de que existe uma providência divina. E a maioria dos analistas, a maioria dos historiadores, desde Tucídides, eu diria que desde a Bíblia, porque eu me lembro que a Denise Botman nos mostrou num primeiro momento o livro do Eclesiastes, aquele livro que fala tempo de colher, tempo de semear, tempo disso, tempo daquilo, e que faz uma reflexão sobre a natureza do tempo. A Denise Botman passou da Bíblia a Aristóteles, que o tempo é a medida do movimento, depois passou por Heródoto, por Tucídides, e desde sempre houve essa preocupação em registrar a história e pensar sobre ela. Mas do momento em que existia esse conceito de que providência divina existia, de que os homens cumpriam a história de acordo com os desígnios dos deuses, não dá para se pensar numa abordagem científica, seria anacrônico dialogar tentando encontrar ciência nesse tipo de postulado. É claro que quando analisamos esse tipo de pensador mais antigo, encontramos essa meio que tensão entre a racionalidade procurada, a racionalidade perseguida desde a antiguidade, essa tentativa de apreender o mundo como ele é, e o pensamento religioso, místico e mítico que permeava as relações sociais e acabava por contaminar a reflexão intelectual. Nesse sentido, é evidente que a partir do iluminismo e da ascensão da razão como ferramenta, no final do século XVIII, início do século XIX, o estabelecimento dos paradigmas das ciências, a procura não apenas pela racionalidade, mas por todo um corpo metodológico que permitisse uma aproximação, ainda se procurava a verdade, sabe? Aquela verdade com V maiúsculo, em letras góticas e garrafais, mas ainda que se buscasse um sentido para a história, um sentido para o universo, que se acreditasse nesse conceito de progresso, que nós estamos nos encaminhando sempre para alguma coisa maior e melhor, só o fato de ter retirado a providência divina da equação transformou uma simples reflexão em filosofia da história. E a partir daí nós temos pensadores que procuram entender o ofício do historiador, aquele, e me desculpe, eu odeio essa expressão, mas está voltando à moda, o fazer historiográfico, de um ponto de vista filosófico. Quer dizer, nós temos filósofos refletindo sobre a história. Não apenas a história que aconteceu, mas o modo como a história é contada. Não apenas do ponto de vista filosófico, mas de um ponto de vista que se pretende científico, que se pretende racional, que se pretende em um diálogo com os próprios historiadores. Não é fácil andar por esses textos, então o que eu recomendo para quem está cursando essa disciplina, está no primeiro semestre, está totalmente perdido, se você vai para a internet e dá um Google, como se diz hoje, em filosofia da história, vai encontrar definições, cópias de dicionários filosóficos, verbetes,
e uma série de ensaios e papers de professores e alunos de pós-graduação que abordam de uma maneira ou de outra tanto o conceito de filosofia de história quanto muitos dos autores principais. Comece a fazer seu trabalho de reunião de elementos, porque não se restrinja aos textos que os professores indicam. Comece a reunir elementos de apoio ao que você está aprendendo. Se você não consegue entender o que Kant está dizendo, então vá para os comentadores do Kant e faça glossários com os conceitos que o Kant usa, as palavras são importantes nesse ponto. Lembre-se do Foucault. É claro que se você está no início, você ainda não sabe o significado que as palavras adquirem, o significado da linguagem para o conhecimento. Mas pense um pouco nisso. O elenco de palavras usado pelos filósofos é muito importante. Então faça glossários, faça fichas. Se você é moderno, use o computador. Mas eu ainda confio muito mais na hora de estudar numa fichinha bem elaborada. Então, leia Kant, leia Marx, leia Hegel, como seu professor está mandando. Leia Vico, leia Foucault, leia Paul Ricoeur, mas também leia quem está comentando os filósofos. Leia quem primeiro trilhou esse caminho e está disponibilizando a você ferramentas para entender melhor. Porque não é uma cola, não é você cortar etapas, não significa que você, lendo o divulgador ou o comentador, deva deixar de ler o Kant porque o Kant é difícil. Um auxilia o outro. E se você vai ter muito mais trabalho lendo o divulgador, eu não diria isso. Se você acredita que é muito mais trabalhoso ler o divulgador e o texto original, eu vou chamar a sua atenção para um fator. Se você lê Kant e não entende, existem duas opções. Você deixa totalmente de lado e espera a explicação do professor, e anota o que o professor vai dizer e segue em frente. Por outro lado, você pode reler o Kant, e reler, e reler, e reler, pensando que em um determinado momento vai entender. Mas se você ainda não tem as ferramentas necessárias para esse tipo de leitura, é muito mais fácil você ler o comentador e o divulgador e depois ir para o texto do Kant e cotejar os dois textos. Você vai ter uma leitura muito mais clara e precisa do Kant se souber como ler. A função do divulgador, a função do comentador é dar a ferramenta e te dar um senso de como ler o filósofo. Essa é a minha dica principal. Procurem o máximo que puderem de ferramentas de apoio na hora de ler qualquer filósofo. E leiam. A disciplina de filosofia da história é essencial, porque não se... Eu diria o seguinte: ninguém se transforma em historiador sem refletir profundamente sobre os usos e as finalidades da história e de seu ensino. Ninguém deveria tornar-se professor sem ter claro essas questões. O grande problema dos nossos cursos de graduação é que a pessoa faz uma graduação rápida e se torna professor sem refletir filosoficamente sobre a disciplina que está lecionando. E acaba escravo do material didático, acaba escravo do que se espera que o professor ensine. A matéria de filosofia de história, a disciplina
e o material que se estuda nesse tipo de disciplina se destina a abrir a sua mente, a fazer com que você reflita profundamente sobre a natureza da história, sobre o modo como ela é escrita e o modo como ela é ensinada. Uma vez realizada essa reflexão, você terá capacidade para ir muito além do material didático e para passar aos seus alunos muito mais conteúdo crítico, que é disso que se trata hoje, a questão do ensino de história. Muitas pessoas confundem conteúdo crítico com falar mal do governo, com ser iconoclasta, com criticar tudo o que aparece. Conteúdo crítico é um conteúdo que reflete profundamente sobre a natureza do que se está transmitindo, do que se está pensando. Não significa necessariamente falar mal ou destruir intelectualmente aquilo que não se concorda. É necessário que o professor tenha esse distanciamento. Eu não sei, Gesiel, se isso te ajuda a dimensionar a disciplina, mas eu acredito que de todas as disciplinas do primeiro semestre, teoria e filosofia da história são essenciais. Talvez devessem ser deslocadas um pouco além. Talvez devessem esperar que o aluno recebesse um treinamento metodológico mais sofisticado antes de ser abordadas. O que interessa é que você precisa ler muito, ler de maneira crítica e aproveitar todo o apoio que puder, todo o ferramental, tanto teórico quanto de divulgação que você puder conseguir. Faça suas fichas, faça fichamentos dos autores. Eu sei que eu não preciso dizer isso se o estudante for aplicado, mas às vezes eu me sinto meio perdida quando vejo que o MEC está cada vez mais eliminando a disciplina de metodologia dos cursos de graduação e jogando essa carga para os professores da área de teoria. É impossível aplicar uma disciplina que aborda ao mesmo tempo teoria e metodologia, porque se perdem nas duas. Metodologia é uma disciplina necessária no primeiro semestre, senão o aluno não aprende a estudar. Então nunca é demais que se frise. Faça resumos, faça fichamentos, anote tudo o que puder, faça diagramas. Aprenda a estudar, que essas disciplinas vão se tornar mais fáceis. Se você tiver alguma pergunta específica sobre um filósofo da história ou sobre o modo como essa disciplina foi elaborada em um período específico, aí você me manda e a gente volta a conversar. Por enquanto, sobre a disciplina, é mais ou menos isso que se pode falar num espaço aqui tão pequeno. É impossível sintetizar um semestre de discussões filosóficas em 20 minutos. Então, se você for ao Facebook, lá na página Cantinho da História, pode deixar seus comentários por lá, ou pode comentar lá no meu blog, que vai passar aqui embaixo a referência. E para todos, né, se houver alguma questão, alguma curiosidade, podem mandar que eu respondo.